Bora, povo! Bora começar. Vamos começar esse tema tão importante, tão pedido, que é também um desses temas que eu sinto que vai fazer muita diferença na vida da criança, né? A gente, claro que todos os temas aqui da Psimama, a gente acredita enormemente numa diferença grande na vida da criança. Alguns temas, uma diferença gigantesca, outros temas, uma grande diferença, outros temas, uma diferença. E é esse tema que é um dos que é grande diferença, porque é um tema que vai caminhar com a sua criança para sempre. Nossos filhos são seres, né, que nasceram em um período em que a tecnologia, em que a tela faz parte absoluta da vida deles, né? Em que nós, pais e mães, estamos lutando aí ainda para conseguir organizar isso na nossa vida, para conseguir administrar isso na nossa vida. E os nossos filhos vão precisar disso mais do que ninguém. Então, a gente falar desse tema, deixa eu até já colocar aqui, falar desse tema tão importante. A gente tá aqui, então, a convite da Hering, Boa noite, pessoal. Tem um pessoal que tá elogiando a minha roupa. Esse meu look aqui é da Erin também. Então, a convite da Erin Kids, a gente tá aqui nessa segunda-feira de noite para falar sobre o uso de telas conscientes, né? Sem excessos, e também como que a gente vai fazer para reduzir esse consumo de telas sem sofrimento, beleza? Então, esse é um convite maravilhoso que eu recebi da Erin Kids. Então, eu quero primeiro de tudo agradecer, né, a Erin Kids por essa oportunidade, por esse convite e também por nos ajudar, nos apoiar, né, a trazer esse conhecimento tão importante para vocês, pais e mães. Tem gente elogiando a paleta de cores, eu também amei muito, eu gostei que é monocromático, mas não é só um tom, né? É muito maravilhoso. Então, Nanda, a live vai ficar salva? Sim, vai ficar salva no perfil da Psimama e da Erin Kids, tá? E isso também é um detalhe interessante, queria que você comentasse sim ou não, aí coloca aí nos comentários se você sabia que é Erin e não Hering. Eu achava que falava Hering e elas me explicaram que não, que é Erin. E aí eu quero saber, manda sim se você chamava de Erin ou não se você chamava de outra coisa. E eu sempre chamei de Hering e agora descobri que o nome é Erin. Adorei também. É uma empresa brasileira maravilhosa que eu tenho um orgulho e eu falava o nome errado. E o que é maravilhoso, né, gente? Porque se é uma empresa brasileira, o nome é de acordo com o português brasileiro, né? Que é H, não, o H é mudo. O H tem som de R no inglês, né? Bom, então, bora começar? Então eu quero lembrar, né, vocês, aqui na Psimama, eu vou dar muita dica prática, eu vou dar passo a passo, vou explicar muita coisa que vai fazer sentido pra vocês. Sempre que eu falar alguma informação, quando a gente for falar sobre dopamina, quando a gente for falar sobre, né, efeitos das telas, dicas de conteúdos, sempre que eu falar alguma coisa aqui que você nunca tinha pensado, né, que não faz parte do raciocínio, eu peço que você mande esse emoji aqui pra mim. Ó, eu tô colocando aqui nos comentários, é esse emoji assim, ó. É esse emojizinho que parecido com esse que tá aí, tá bom? Esse emoji do manda esse emoji agora aí pra mim, pra poder ficar rápido aí no celular. Pra que eu te peço isso? Porque sempre que você manda que aquilo foi um momento wow pra você, você me ajuda a fazer, a ajustar sempre cada vez mais o meu conteúdo, tá? Porque aí a gente, eu sei, essa aqui é uma informação que eu, às vezes que pra mim já tá super naturalizado, porque eu estudo isso há um tempão, e aí, conversando com vocês, eu percebo, caramba, isso é uma informação que eu tenho que deixar mais clara, que eu tenho que repetir mais vezes, que eu tenho que colocar em reels, em post, em tudo mais, porque pra mim tá naturalizado, mas pra maioria das pessoas, né, não ainda tá começando a alcançar essas informações, tá bom? Então, esse é o momento. E o outro pedido que eu faço carinhoso aí pra vocês antes da gente começar o conteúdo é você convidar alguém pra essa live. Se você tá aqui no Instagram, é só você apertar nesse aviãozinho de papel que tá do lado aí dos comentários
você aperta e manda para outras pessoas. Não adianta você marcar as pessoas aqui nos comentários. Você precisa mandar para elas, tá? Manda, a pessoa assiste no horário que ela puder. Se você estiver no Facebook, compartilha essa live no seu feed aí. Compartilha na sua timeline para mais pessoas terem acesso. E se você tá no YouTube, copia o link desse vídeo e manda nos grupos de WhatsApp, manda para as pessoas que você conhece, gente que você sabe que tá aí vivendo esses desafios. Quanto mais pessoas vocês compartilharem esse conteúdo, mais crianças serão beneficiadas com essas informações, tá bom? Então eu agradeço muito vocês me ajudarem a alcançar mais famílias e mais crianças com esse conhecimento maravilhoso, beleza? Então, bom, a gente começa com uma história aqui de casa, tá? De desconstruir a perfeição. Então eu quero começar esse nosso momento juntos aqui deixando muito claro que aqui na Psimama, né, a proposta, eu conversei muito com o pessoal da Eren Kids para a gente alinhar isso, e elas que trouxeram, na verdade, eu achei interessante, que elas que sugeriram, e eu falei, cara, isso é um negócio que eu falo muito na Psimama, que é o seguinte, eu sei a importância que as telas têm na grande maioria das casas. O quanto as telas acabam sendo uma rede de apoio necessária, entende? Assim, que às vezes são as telas que te dão um tempo hábil para você fazer umas coisas aí que você precisa na sua vida, que as telas às vezes te dão um tempo de tranquilidade, né? De relaxar, de respirar fundo. E a proposta dessa live não é, em momento nenhum, tirar esse suporte que você tem das telas, nem muito menos te culpabilizar porque a tela tem esse espaço na sua vida. Muito pelo contrário, a gente vai considerar a importância disso na sua vida e eu vou te dar dicas, né, para que isso aconteça de uma forma mais saudável, de uma forma mais assertiva e mais organizada, tá? Então, eu não sou do tipo que entra no restaurante, vê a criança, né, no iPad enquanto os pais almoçam e penso, ai, que absurdo, porque eu sei que às vezes aquela ali é aquela uma horinha que aqueles pais estão tendo para sentar e conversar, brincaram com a criança a manhã inteira, brincaram com a criança, né, vão brincar com a criança ainda a tarde inteira, e aquele iPad ali, aquele tablet, tá fazendo um papel de dar um momentinho de descanso para esses pais. A proposta da live não é tirar isso, a proposta da live é fazer isso da melhor forma. Porque temos sim, claro, vários casos de criança que passaram a manhã assistindo televisão, estão mexendo no tablet na hora do almoço e à tarde ainda vão ficar no tablet, no celular, na televisão. Então é esse tipo de coisa que a gente quer organizar, ok? Então, a gente tem essa necessidade, tá? De deixar claro pra vocês que a gente tá junto nessa, que a gente conhece a realidade de pais e mães no dia a dia, ok? Então, faz sentido pra vocês? Manda sim aí pra mim se tá fazendo sentido, assim, porque eu sei que muitas vezes, quando a gente fala desse conteúdo, as pessoas sentem... poxa, eu quero reduzir a quantidade de telas aqui de casa, mas ao mesmo tempo é um apoio que eu tenho, é uma ajuda que eu tenho, e aí como é que eu chego nesse meio do caminho, né? Então, pra contar uma história aqui de casa, eu e o meu marido, a gente tem essa visão, e aí a gente tem no sábado e no domingo um momentinho na agenda mesmo, né, que os meninos podem mexer, jogar joguinho de celular. Só que aí teve uma época que a gente começou a perceber que a gente tava, tipo assim, entregando o celular pros meninos e pensando, cara, a gente precisa relaxar. E quando dava essa 1 hora de celular deles, a gente ia pra assistir filme, pra assistir série, alguma coisa que a gente tava com saudade, não sei. Mas quando a gente ia ver, já tinha passado horas, não tinha sido 1 hora só, já tinha 2, 3 horas que eles estavam no celular. E nós lá emendando um capítulo no outro, uma série, né, um episódio no outro. E quando a gente ia ver, tinha passado a tarde toda do sábado e a gente já tinha perdido essa tarde. Os meninos ficando cada vez mais viciados, querendo tela o tempo todo. E a gente também ficando muito viciado, querendo, né, deixar eles em tela pra assistir e tal. Então a gente percebeu, cara, a gente perdeu a mão. E aí... Quando a gente percebeu isso, a primeira coisa, então, tem gente falando assim, Nanda, entra logo no conteúdo. Eu estou no conteúdo. E é muito importante vocês enxergarem o quão
essa parte do meu conteúdo aqui é uma das mais importantes. Quando eu e o meu marido percebemos que nós estávamos exagerando, que a gente tinha delargado, né? Não é nem delegado, delargado as crianças com telas. A gente não pegou, depois que percebeu isso, e ficou se criticando, se cobrando, nos achando os piores pais do mundo. Sabe o que a gente fez com isso? Então tá aqui uma primeira dica, né? Um primeiro detalhe importante para você analisar. Por que isso aconteceu? Por quê? O que estava acontecendo na nossa vida, na nossa rotina? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Analisar, né, sobre o nosso vício, nós pais, né? Quantas vezes é você que oferece a tela para as crianças, ao invés de ser a criança que pede? Quantas vezes é você que torce para a sua criança pedir telas, né? Quantas vezes esse uso de telas poderia ter sido mais reduzido e foi você que acabou deixando que ficasse mais prolongado. Então, essa análise, pessoal, não é uma análise que eu te sugiro no sentido de olha como você é uma péssima mãe ou um péssimo pai. Porque eu sei que a maioria das pessoas da nossa geração, da criação tradicional, a gente se cobra muito, a gente se critica muito. Então, essa é o nosso primeiro raciocínio. Ai, putz, eu fui péssima mesmo. E aí, o que eu acho importante com relação a isso, pra gente pensar? Quando você perceber que você tá viciado em dar telas pra sua criança, que você tá deixando a criança tempo demais em telas, você tem que ter um amor, um carinho muito grande por você, de se perguntar assim, o que tá acontecendo na minha vida, né? Porque não é o acaso. Será que eu tô cansado? Será que a minha rotina tá tão corrida que eu tô cansada, né? Ou cansado o tempo inteiro, que eu não tô tendo tempo pra fazer as coisas que eu gosto? E aí eu tenho que deixar a criança em tela pra eu conseguir assistir uma série, pra eu conseguir sair com amigos, pra eu conseguir ir num restaurante, né, tranquilo, sei lá. Então, em vez de você se cobrar, se criticar, né, ou você responsabilizar a criança, que é um outro lado que eu acho muito, muito injusto, assim, né? A gente vai deixando ali com a criança, a gente vai deixando ela cada vez mais tempo nas telas. E aí, quando a criança tá, tipo, super acostumada a ficar muito tempo nas telas e pede tela o tempo inteiro, a gente é muito injusto dizendo, você é viciado, você, como se a criança fosse uma abusada, uma mal educada, uma mimada, né? Como se ela fosse uma mal intencionada porque ela tá pedindo telas. Não é justo com ela, porque quem padronizou essa quantidade de telas fomos nós, os responsáveis, os adultos somos nós, né? E a gente precisa, então, assumir a nossa responsabilidade. Pera lá, eu fui extremamente permissiva com relação ao horário de telas, né? E eu te acostumei com isso. Claro que agora você tem essa expectativa. Pera lá, que a gente vai reajustar isso. Então, não é nem, né, ser injusto a ponto de jogar essa responsabilidade nas costas da criança e nem ser injusto com você a ponto de achar que você fez isso por preguiça, por maldade ou qualquer coisa assim. Você vai, basicamente, fazer essa análise para entender por que as coisas caminharam dessa maneira, o que foi que fez, né, que levou a chegar nesse ponto. Então, essa análise é uma análise muito importante. E vocês vão perceber que a dica mais importante de todas é o menor tempo possível. Essa dica considera a sua rotina. Então, não é o menor tempo possível para Nanda. Não é o menor tempo possível numa tabela que alguém disponibilizou. É o menor tempo possível dentro da sua realidade. Se você é uma mãe solo, numa cidade sem rede de apoio, com 3 crianças, o seu menor tempo possível vai ser diferente de um casal que se apoia, que divide, que tem um filho só e ainda tem rede de apoio com quem deixar as crianças para sair, para se divertir, para ter tempo para si. Entende? Então, eu não acho legal a gente colocar como se todo mundo tivesse que ter os mesmos recursos, a mesma quantidade de tempo. Então, essa análise precisa ser uma análise dentro da sua realidade. O que está me deixando precisando de usar esse recurso com tanta frequência?
como fazer, né, dentro da minha realidade, qual é o mínimo de telas possível. E o possível que eu tô te falando é o mínimo de telas que é sustentável. O mínimo de telas que é saudável emocionalmente, o mínimo de telas que é uma coisa que você consiga manter, né? E que você não sinta que você tá se esgoelando, tá acabando com a sua saúde emocional, porque você ficou nesse desespero, né? Para reduzir telas, e elas eram um senhor suporte na sua realidade, na sua vida. E não adianta você se comparar com a fulaninha que estuda com o meu filho, com a ciclaninha que eu vejo no Instagram, né? Não adianta você se comparar, porque cada uma dessas pessoas tem uma realidade diferente. Tem gente que mora, como eu morei durante muitos anos, em cidades sem nenhuma rede de apoio, né? Não tem nem para quem pedir ajuda, né? Se precisar de qualquer coisa. Então, é muito diferente, sabe? Tem gente que tem, enfim, né, mais filhos, tem gente que tem um filho só, mas, cara, eu trabalho com isso, eu sei que tem gente que tem uma criança que demanda bem mais do que gente que tem duas, por causa das características dessa criança, sabe? E isso existe, cada criança é de um jeito. Então, não se compare. Quando você for fazer essa análise do mínimo possível, né, da estruturação da sua rotina, sempre faça essa análise considerando a sua vida, a sua realidade, ok? Então, eu te sugiro fazer essa análise. Então, coloca aí nos comentários para mim quantas vezes é a criança que pede e quantas vezes é você que oferece. Então, você manda esse emojizinho aí, se for você que oferece mais, e você manda esse outro emojizinho se é a criança que pede mais. Manda aí pra mim, por favor. E eu vou te falar, por que é legal vocês mandarem esses emojis pra gente? Não é só pra você conversar aqui comigo, né, e a gente ter uma troca, mas pros outros pais e mães que estão nessa live, que estão assistindo essa aula, perceberem que não é só com eles, entendeu? E aí, quando você for analisar, eu também quero que você analise assim, tá? Eu não a criança que pede mais, não sou eu que ofereço mais. Agora, tenta analisar também quando que isso começou. Começou com você oferecendo mais e chegou ao ponto da criança pedindo mais? Desde o começo foi a criança pedindo mais? Faz essa análise, porque também pode ter, né, durante a pandemia, por exemplo, todo mundo, né, naquela situação lá da pandemia, a gente oferecendo, e agora, 2 anos depois, quase 3 anos depois, as crianças pedindo mais porque foi acostumado assim. Faz sentido para vocês? Então, aquela análise da responsabilização, assumir a nossa responsabilidade, não responsabilizar a criança, é nesse sentido também. Da gente lembrar que a criança pode até estar pedindo mais hoje, mas fomos nós que oferecemos lá no começo. Entendeu? Fomos nós que acostumamos a criança dessa maneira. Ok? Faz sentido essa análise aí pra vocês? Então, vamos seguir. E aí, é muito importante dentro dessa análise a gente lembrar que o tédio antecede a criatividade. Que para a criança criar brincadeiras, para ela ter essa vontade de brincar, de coisas, a criança precisa ficar entediada. Mas tem um problema, que é o seguinte. Vou até tirar aqui para perguntar para vocês. Manda pra mim nos comentários sim ou não, se faz sentido para você que a nossa geração de pais e mães se sente muito mais responsabilizado pelo tempo da criança. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Um dia eu tava conversando com a minha tia, né? E aí a minha tia tava falando assim, Fernanda, olha só, no meu tempo, né, quando vocês eram crianças,
Você não tinha obrigação de brincar com a criança, não tinha esse negócio de tempo de qualidade, não tinha esse negócio de suprir a criança emocionalmente todos os dias com atenção, amor e afeto. Você sentava para brincar com a criança quando você tinha vontade. Se você não quisesse, você não sentava, não era obrigação de pai e mãe, não se enxergava dessa maneira. Se a criança ficasse muito tempo nas telas, a preocupação era estar perto demais da televisão, porque fazia mal para o olho, mas tempo demais na televisão não era uma preocupação. Hoje, eu vejo os pais e as mães se sentindo, principalmente as mães, né, extremamente responsáveis por entreter essa criança o tempo inteiro. E se essa criança não está entretida, se essa criança está entediada, é como se fosse um atestado de incompetência desses pais, né? E as pessoas me falam, Nanda, como é que eu faço para, né, trabalho de home office, tenho uma criança de 2 anos em casa, como que eu faço? Eu acabo botando nas telas porque eu tenho que entreter essa criança de alguma forma, né? Então, a nossa geração acabou se responsabilizando demais. A gente foi pro extremo, né? Então, é como se tivessem duas réguas, tivesse uma régua, né? Eu tenho que ter, já anota aí pra mim, que eu tenho que ter uma régua aqui. Ter uma régua na minha mão vai me ajudar muito. Então, você imagina aqui uma régua, vou supor que isso aqui é uma régua. De um lado, a gente tem a geração anterior, que só dá atenção pra criança se der vontade, se não der vontade não dou, não é obrigação minha. E do outro lado, a gente tem uma obrigação extrema de estar o tempo inteiro suprindo essa criança, distraindo essa criança, uma responsabilização extrema, né? Se essa criança tá entediada, a culpa é minha. E o que a gente precisa é vir aqui pro meio da régua. A gente precisa encontrar um equilíbrio aqui no meio da régua, né? De termos, claro, né? De encher o tanque de amor, de carinho da criança. A criança se sentir cuidada, protegida, amada por nós. Claro que a gente tem que encher esse tanquezinho. Mas a criança também precisa encher o tanque de autonomia, de autossuficiência, de autenticidade, de criação, né, de criatividade. E isso só é possível se essa criança está responsabilizada pelo próprio entretenimento, né? Agora, manda sim aí pra mim, ou não, se você lembra na sua infância de estar no maior tédio. E aí você pegar, eu lembro, cara, deu assim, uma vez eu lembro várias situações, né? Não é uma ou outra. Mas eu lembro especificamente de uma situação que eu tava no prédio lá, no prédio que eu morava, e aí não tinha, eu tava lá embaixo na portaria, não tinha o que fazer, não tinha outras crianças pra brincar. E aí lá como é que fala assim, tipo na jardinagem do prédio, tinha as plantas e um monte de pedras, aquelas pedrinhas, sabe aquelas pedrinhas bem lisinhas assim? E aí eu fui naquelas pedras, tinha umas pedras grandes, umas pedras pequenas, eu peguei, coloquei tudo em ordem assim, comecei a organizar, separei por tamanho, depois eu separei por cor e por fim eu usei as pedras grandes como se fossem os adultos. E as pedras pequenas eram as crianças e eu fui construindo umas histórias. E aí as crianças iam pra escola, e daqui a pouco a mãe ia buscar as crianças na escola, e tinha dever de casa. Então, quando eu dei por mim, a minha mãe estava preocupada comigo lá em cima já, porque eu tinha sumido há muito tempo, né? E eu tava lá embaixo brincando com essas pedras. Foi tão divertido pra mim brincar com aquelas pedras que eu perdi a noção do tempo. Então, olha que interessante, assim, porque eu não tinha celular, tablet, nada disso, né? Vamos lembrar que eu sou de uma geração que isso começou a surgir, já era adolescente, né? Mas assim, eu não tinha esses recursos, eu não tinha outras crianças para brincar. Eu desci, não levei brinquedo nenhum. Acho que eu já devia estar um pouco cansada dos brinquedos lá de cima. E eu brinquei com as pedras. E talvez se minha mãe tivesse se sentido super, né, responsabilizada por me entreter, por me dar alguma coisa para fazer, né? E eu hoje sou uma pessoa muito criativa, né? Tanto que eu trabalho com isso, está aqui assistindo essa live, é porque eu sou uma pessoa muito criativa e eu crio, né, muita coisa. E aí a Psimão foi possível na minha vida. E eu sempre tive esse orgulho. Então eu sempre tive, enquanto criança,
uma sensação de que não importava para onde eu fosse, se a gente fosse, por exemplo, precisar de passar, sei lá, muito tempo numa fila por algum motivo, eu ia tranquila, sabendo que eu ia arrumar um jeito, ia arrumar umas pedras, arrumar umas canetas, ia arrumar alguma coisa e eu ia conseguir me divertir com aquilo. Então, essa sensação chama, né, autoconfiança da autossuficiência. Eu sabia que eu ia dar conta. É uma forma de resiliência. Você conseguir pegar uma situação diversa, ficar a hora numa fila, né, e você saber que você vai dar conta de se virar com isso, ok? Então, faz sentido pra vocês? Com essa minha história, faz sentido que a sua criança ficar entediada não é um problema? E aí, muita gente me fala, igual a Karen tá falando aqui agora, minha filha não sabe brincar sozinha. E antes da gente continuar, eu quero só explicar pra vocês, eu quero continuar que a gente tem bastante conteúdo pra falar, mas é importante vocês saberem que os nossos filhos não brincam sozinhos quando nós temos esse padrão de intervir com muita frequência. A gente ensina para nossa criança que a responsabilidade é nossa de entreter ela. Então, quando ela se sente entediada, ela até fica chateada com a gente. E ela vem cobrar da gente. Aqui, eu tô sem nada pra fazer. E aí, o que você vai fazer? Né? Tipo assim, dá seus pulos, gata. Eu tô entediada. Então, é interessante você fazer essa análise, né? Você perceber no seu dia a dia. E você começar a desmamar esse padrão e dar espaço e tempo para sua criança ficar entediada, se frustrar com isso, lidar com essa frustração e depois arrumar uma coisa para fazer. Nas primeiras vezes vai ser frustrante, a gente pode até fazer live só sobre isso, tá? É frustrante para criança não com medo, mas você adulto tem que ser firme em você, não é firme com a criança só. Você respirar fundo e falar, isso vai ser importante para minha criança, eu não tô sendo uma mãe, sabe, eu não tô negligenciando a minha criança, eu tô dando a ela uma oportunidade incrível, ok? Que é aprender a se bastar. Mas claro que isso só é possível se a sua criança tiver os tanques cheios. Então, como que a gente vai garantir isso? Vem comigo que a gente, né, vamos falar sobre isso também. Vamos lá. A gente precisa de um ambiente preparado. Então, quando a gente tem um ambiente preparado, quando a nossa casa, né, está preparada para isso, a criança... Então, você tá lá, sua criança tá entediada, ela vem, mamãe, tô entediado, arruma uma coisa para eu fazer. Se a sua casa, as telas, tablet, televisão, celular, estão bem mais acessíveis, bem mais disponíveis do que material para desenhar, do que material para criar, massinha, lápis de cor, tesoura, cola, do que brinquedo, porque os brinquedos estão lá mó bagunça, não dá nem para achar os brinquedos direito, porque tá tudo enrolado dentro de uma caixa, embolado dentro de uma caixa, porque tá tudo num armário super alto que a criança não consegue alcançar, né? Porque tem coisa demais e a criança fica com tanta coisa diferente que ela não consegue escolher. Entendeu? Então, esse é um primeiro ponto. Você precisa que o ambiente esteja preparado. Você precisa que a sua casa, né, facilite para a sua criança não recorrer às telas. Porque ela tem vários outros recursos mais acessíveis do que a tela. Que é uma dica bônus super importante que eu tenho para dar para você. Quem não é visto, não é lembrado. Quem é visto, é lembrado. Então, se a sua criança está entediada, olha para uma mesa e nessa mesa tem lápis de cor, tesoura, cola, papel, massinha. Essa criança vai sentar e vai mexer nessas coisas. Agora, se a sua criança olha para a mesa, não tem nada. Só tem um celular em cima, o que está mais disponível é o celular. Se a criança vai achar o controle remoto da televisão com mais facilidade do que ela vai achar um brinquedo ou uma canetinha, um papel, é claro que a sua criança vai assistir televisão antes dela ter a possibilidade de fazer atividades. Entendeu? Se a sua criança vai acessar o tablet com mais facilidade do que ela acessa os jogos dela que estão guardados lá em cima no armário, é claro, né, que a criança vai pegar o celular antes de jogar um jogo.
Então, a sua casa, o seu ambiente precisa estar preparado para a criança ter mais acesso, com mais facilidade, aos outros recursos que não são telas. Manda sim se fez sentido para você. A nossa casa geralmente tá com um controle remoto mais acessível do que papel, caneta, lápis de cor e tesoura, que a criança tem que achar. Entendeu? Então, isso é importante e isso é fundamental para a gente também assumir a nossa parte da responsabilidade. Ah, mas o meu filho pede tela o tempo inteiro. Mas o quais são os outros recursos que ele tem acesso na sua casa? Qual é a facilidade com que ele acessa essas coisas? Né? Qual a facilidade com que ele acessa controle remoto, tablet e celular? Quem não é visto não é lembrado. Deixa essas coisas escondidas. Escondidas, que eu quero dizer, fora do campo de visão. Quem é visto é lembrado. Deixa papel, papel, canetinha, lápis de cor, massinha. Deixa disponível. Então, a minha primeira sugestão para você é mesa de atividades. Tenha na sua casa, escolhe agora um cantinho da sua casa que vai ter uma mesa de atividades. Escolhe agora quais são os materiais que mais... Vai ter criança que o material que mais vai fazer sentido é massinha. Vai ter criança que o material que mais vai fazer sentido é tinta. Vai ter criança que... canetinha. O que é que convida a sua criança? O meu filho mais velho, o que convida ele a ter caderno de atividade. Caça-palavras, palavra cruzada... liga as pontas, jogo de 7 erros. Já o meu mais novo é caderno de pintar. Vários desenhos em preto e branco e lápis de cor para ele sair pintando. Ele pinta o caderno inteiro. Então você tem que conhecer a sua criança, saber qual recurso funciona melhor com ela e deixar esse material disponível. Uma dica legal para vocês é usar a tinta guache. A tinta guache, ela é seca já. A guache não, desculpa, aquarela. Apaga. Tinta aquarela. A tinta aquarela, ela é seca. Então a criança molha ela molha o pincel, esfrega na tinta, vira tinta, ela pinta. Se ela arruma outra coisa para fazer e sai, e essa tinta seca, maravilhoso. Tinta aquarela, ela seca, ela é seca mesmo. Já a guache, essas outras, elas vão secando, daqui a pouco você tá com um monte de tinta estragada em casa. Então tá aí uma dica. Outra dica legal é você ter uma mesa de atividades móvel. Então aqui em casa a gente tem uma pasta, dessas pastas mais grossas. Dentro dessa pasta tem um estojo com lápis de cor, canetinha e giz de cera. E tem caderninho de atividades para o Theo e caderninho de colorir para o Gael. E fica lá no nosso carro, ou acessível perto da porta, dependendo da época. Então a gente vai para um restaurante, vai para casa de alguém, algum lugar que a gente sabe que não vai ter o que a criança fazer. Então essa pastinha vai junto com a gente, que é uma mesa de atividade móvel. Aonde a criança for, ela tem aqueles recursos para usar, tá bom? Então isso também ajuda a diminuir o consumo de telas em outros lugares que não em casa, ok? Então é isso, preparar o ambiente. E aí a outra análise importante é quando essas telas acabam ficando no modo automático, né? Quando você entrega a tela, você não tá nem percebendo mais. A sua criança chega da escola, acorda, liga a televisão. Na hora que ela acorda, ela liga a televisão. Primeira coisa que ela faz. A criança chega da escola, ela liga a televisão. Né? As primeiras, tipo assim, já tá tão mergulhado assim na rotina que você nem tá percebendo, que não tá nem te incomodando mais, porque é automático. Então, aqui em casa, por exemplo, a nossa solução foi, a gente passou a deixar o controle remoto da televisão aqui de casa. O controle remoto da televisão começou a ficar numa prateleira em cima da TV, que é tipo muito alto para os meninos. Então, quando eles acordam, a gente geralmente acorda um pouquinho depois deles, né? Então, o Theo geralmente acorda umas 5h30, Gael 5h40 e eu acordo às 6. Então, nesse tempinho, antes eles faziam o quê? Pegava o controle, ligava a televisão, eu chegava lá e eles estavam assistindo. Toda a rotina da manhã ficava bem mais, vamos dizer assim, bem mais chata por causa daquela tela ali. Passamos a deixar o controle remoto num lugar que as crianças não conseguem acessar. Eles acordavam, não achavam o controle e começavam a brincar. Então, quando eu chego para botar o uniforme, eles já estão brincando a meia hora. Então, eles já sentiram, já se curtiram, já estão mais animados, mais agitados, com aquela energia, porque é a hora de tomar café da manhã, botar o uniforme e sair para ir para a escola.
Então, eles precisam de já ter brincado. E a tela estava tirando isso deles. E o que ajudou foi quem não é visto não é lembrado. A gente tirava o controle remoto. A gente tira, né? Hoje a gente pode deixar o controle remoto em cima da mesa que eles não ligam mais. Porque já não é apto, já não está no automático. Entendeu? Então, é só no começo que é um pouco mais difícil para criança, um pouco mais estressante. E depois vai pro automático. Tá bom? Então é bom você saber disso, que aí você fica mais tranquilo para aplicar essas coisas. E aí, a análise interessante de fazer também, que é essa que eu tava falando, né? A rotina da manhã fica muito mais estressante se os meninos ligam a TV. E aí, olha que interessante. Por que isso? Porque... Então, a sua criança fica mais estressada depois de ficar em telas? A sua criança leva um tempo maior para cada processo dentro de casa? Sair de tela para comer, sair de tela para sair de casa, né? Para fazer rotina da escola, sair de tela. Fica tudo mais estressante? Coloca aí nos comentários para mim, que eu vou te explicando por que isso acontece. As telas, principalmente... A maioria dos programas e dos joguinhos que tem disponíveis hoje para as crianças são programas e joguinhos que têm muito estímulo de cor, muito estímulo de movimento. Então são clipes muito rápidos. O nosso cérebro, se você imaginar, por exemplo, nessa live aqui, eu tô trocando as imagens, mas o tempo todo você tá me vendo, como se você estivesse fazendo uma ligação de vídeo comigo. Não tá o tempo todo mudando, uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô numa sala, agora eu tô de verde, depois eu tô de vermelho. Essas mudanças frequentes para a sequência do nosso cérebro é um hiperestímulo. E os clipes dos desenhos que as crianças, né, dos programas que as crianças assistem, os jogos que elas assistem, não levam mais do que 2, 3 segundos. Muda o tempo todo. Faz sentido? Fez sentido isso que eu tô explicando? Muita cor e muita mudança drástica o tempo inteiro. Então, claro que se a criança desliga essa tela e ela olha uma professora que não muda de roupa, que não muda de contexto, de ambiente, que não, né? O tempo todo fica monótono pro padrão que ela tá acostumada. Porque o padrão que ela tá acostumada é muito mais cor, mais barulho, mais trocas o tempo inteiro de ambiente, entendeu? Então, além disso, existe o fato de que esse hiperestímulo, claro que vai estimular o nosso cérebro a liberar certos hormônios, certos neurotransmissores. E um deles é a dopamina. A dopamina ela vai ser liberada por conta desses estímulos, né, de luz, de cor e de movimento. E ela também vai ser liberada por conta desses estímulos de recompensa. Então, curtidas nas redes sociais, nos joguinhos a criança faz um pequeno movimento no jogo, ela ganha 1000 pontos, 300 moedas, 500 diamantes, né, no joguinho. Até nos programas hoje, né, você vê a criança sendo parabenizada o tempo todo pelo personagem principal porque ela fez alguma coisa certa no programa, porque ela acertou uma pergunta, ela pode até ter errado e ela tá lá recebendo palmas. Então, o tempo inteiro tem esse estímulo de recompensa, né, no corpo da criança. E a vida real não é assim. Quando ela desliga o celular, quando ela desliga o tablet, ela não encontra palmas o tempo inteiro, porque a vida não é assim. A gente não pode padronizar isso. A gente não tem que viver para receber palmas e premiações e diamantes. A vida é bem mais monótona que isso, é bem mais sem graça que isso, né? E é bom, a vida é assim. Então, a dopamina liberada nas telas, né, com o consumo de telas, com essa quantidade de recompensa das telas das redes sociais, né? É uma quantidade de dopamina que o nosso corpo não consegue produzir, não consegue liberar, nem vendo uma vista bonita, nem tendo um momento super gostoso de família. Não é tão compensatório quanto 10 minutos num jogo desse. Então percebe como que esse momento de telas vai ensinando a sua criança a perder a graça com a vida, a perder a graça com o mundo, a perder a graça com conversas, a perder a graça com ver, né, uma coisa ali na frente, sem tanto palma, sem tanta compensação e prêmio, né, sem tantas mudanças de cor e de cena e de ritmo. E aí, a parte mais legal disso, né, de você estar consciente das consequências disso na vida da sua criança,
É você lembrar que hoje a sua criança que tá aí, criança que se você tem uma criança pequena, uma criança maior ou um adolescente, hoje a sua criança está numa fase que o mundo ainda é muito deslumbrante para elas. Mesmo no consumo de telas, elas são cheias de energias, cheias de vontade de correr, pular, catar folha no chão, né, explorar, catar conchinha na praia, né, correr, que você não sabe nem de onde que sai a energia dessa criança. A gente precisa aproveitar enquanto as nossas crianças estão nessa fase de muita energia, de muita vontade, né, para mostrar para elas, construir dentro delas, né, ou dar espaço e tempo para elas construírem essa graça pelo mundo, esse prazer por uma vista linda, essa felicidade de conversar com uma pessoa, uma conversa monótona por mais de uma hora e tá se divertindo mesmo assim. Essa graça pelo seu rosto, né, porque hoje a tela, meia hora de tela, produz mais dopamina do que olhar pra cara da mãe. Né? Então, olhar pra cara da mãe, pô, eu quero que meu filho olhe pra mim e isso seja uma experiência maravilhosa, que ele adore, que ele goste, que ele curta. E eles ainda estão nessa fase de olhar pra você e o olhinho brilhar. Então, a gente tem que alimentar isso, de amar o mundo, de amar as experiências offline, né? De amar o tempo analógico, que é o mundo, no ritmo que a vida leva, que é muito mais lenta, muito mais devagar do que as telas. E mais do que isso ainda, ensinar as nossas crianças a fazer a gestão desse tempo de telas. Né? Aproveitar que elas amam estar aqui fora, que elas amam correr, pular, brincar, explorar e tudo mais, e socializar com os amigos, para ensinar essa criança a fazer a gestão de telas. Porque nossas crianças serão adultos num mundo em que, se você não souber fazer gestão de telas, você vai ser engolido por elas. Entendeu? Então é o momento delas aprenderem a criarem gosto pelo mundo e saberem administrar esse tempo de telas agora. Porque quando elas forem adultas, do jeito que o mundo está evoluindo rápido, povo, vai ser um desafio muito grande para os adultos que nossos filhos vão se tornar, tá? Então, essas telas, elas causam esse estresse muito grande, porque nisso que a criança sai das telas, ela tem esse nível de dopamina cai, entendeu? Então você tá lá com dopamina lá em cima, maior felicidade, maior barato, né? De repente você desliga as telas e essa quantidade de dopamina cai. E aí a criança tem a famosa crise de abstinência. Então a criança tem menos tempo disponível para estar com você. O tanquezinho dela vai ficando cada vez mais vazio de atenção de pai, de mãe, de se sentir amado, ouvido, considerado, aceito, né? O corpo da criança, por mais que ela esteja lá tela, o corpo dela tá no vermelho. E aí você tem menos tempo junto, essa criança vai ficando estressada por causa da queda da dopamina e também porque o tanque tá no vermelho. Então você tira a criança das telas e você encontra uma criança insuportável. Uma criança que nem ela não está se aguentando mais. A criança que está sempre na trilha vermelha. O que é a trilha vermelha? É a criança que chora muito, é a criança que fica muito agressiva, é a criança que bate, é a criança que morde. É a criança que qualquer pequeno gatilho durante o dia é o suficiente para ela ter uma grande explosão. Porque o corpo dela está extremamente sensibilizado por esse padrão de muita tela, muita dopamina, muito estresse e pouco tempo juntos. Então é o que a Gabi Flore aqui está falando. Nós, pais, precisamos aprender a fazer a nossa gestão de tempo, sermos o exemplo para os nossos filhos, para a gente ter tempo hábil todos os dias para encher os tanques dessa criança. Tanque de você é visto, você é amado, você é cuidado, eu amo curtir você, eu amo estar com você. Tempo para essa criança ter um sono de qualidade, para essa criança ter uma alimentação de qualidade. E tudo isso só é possível offline, tá? Quanto mais a sua criança se sente protegida, segura, vista, amada, respeitada, cuidada, mais o cérebro dela fica na trilha verde, que a gente chama, que é a trilha do equilíbrio, né? Então deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês as trilhas, né? Que é aqui, ó, lá no extremo a gente tem a criança reativa, que é a trilha vermelha.
No outro extremo, né, aí tá roxo, mas é azul. No outro extremo é a trilha azul, que é a trilha daquela criança super passiva, quase depressiva, né? E aqui no meio a gente tem essa criança que está se sentindo amada, cuidada, protegida, que é a criança colaborativa. A gente fala muito das trilhas aqui no método Psimama, e aqui eu tô passando rapidamente só para associar com o tema, mas eu explico bem melhor quando a gente fala disso, ok? Então, se é claro que essas telas vão ser muito viciantes, se a tela libera 10 de dopamina e uma paisagem bonita libera 1, né? Então a gente precisa que essa criança crie gosto pela paisagem bonita e que ela tenha um tempo reduzido de telas. Então, qual é a melhor maneira de você fazer isso, gente? Uso estruturado, é o quantitativo. Você precisa ter um quadro de rotinas, e quem né, acompanha a Psimama sabe que eu sempre sugiro a roda de rotina. Deixa eu ver se eu tenho alguma roda de rotina aqui perto de mim. Não, essa aí tá boa também. A roda da rotina é uma rotina que você vai organizar com a sua criança para ela, deixa eu ver aqui, para ela ter um horário que ela vai poder mexer nas telas e ter o horário, né, os horários todos outros que ela não pode mexer nas telas. Por que ter essa rotina é importante? Primeiro, que você vai analisar quais as demandas da sua criança. Então, olha, minha criança precisa correr, pular, minha criança precisa tomar sol, minha criança muito tagarela, precisa de tempo para falar, para conversar, para contar como é que foi o dia dela. A minha criança precisa, né? O que a sua criança precisa? O que a rotina da sua criança demanda para ela estar bem? Quanto tempo de qualidade com você? Quanto tempo para tomar um banho sem ter que estar correndo sempre? Quanto tempo para ela ir diminuindo o ritmo até ficar com sono, né? Que é a nossa rotina milagrosa de sono, que eu ensino muito aqui na Psimama. Então, você precisa ter esse quadro de rotina para que a rotina da criança supra todas as demandas que ela tem, de tempo, de qualidade, sabe? De ritmo. Então, a sua criança, meu filho, por exemplo, meu filho mais novo, ele ama banho. Banho é um momento que não pode ser com pressa pro Gael. Ele precisa ter tempo. Não tô falando que ele fica horas gastando água, não. Mas é um negócio que é relaxante pra ele. Então não dá pra ter pressa. Não dá pra falar, entra, vamos, passa sabão, tá na hora de sair. Pra ele é muito estressante não poder curtir o banho. Então, no quadro de rotinas do Gael, a gente sabe que sempre que a gente tá organizando a rotina do Gael, que o banho é um horário que precisa ser em paz, precisa ser tranquilo. Se Gael fosse uma criança que ficasse assistindo TV até tarde, tu fosse tomar banho na hora que já estava atrasado para dormir, a vida do Gael seria bem mais estressante. Então, Gael não pode ter tela de noite. Entendeu? Então, essa é a organização que a rotina vai trazer para você. Primeira coisa. Segunda coisa que a rotina traz é uma coisa chamada previsibilidade. A sua criança sabe que esse momento de telas existe, tá garantido e vai acontecer. A criança sabe que o momento de brincar, de sentar e brincar com você, tá garantido e vai acontecer. Então coloca assim nos comentários pra mim, se a sua criança, se você já viveu com a sua criança, a realidade dela ficar o tempo inteiro te perguntando: mamãe, eu posso tela agora? Não? Tá. E agora? E agora, pode? Mas não chega nunca essa hora de tela, entendeu? E aí você vai e coloca a rotina e você mostra aqui, meu filho, ó, nesse horário aqui é o horário de tela. Aí a criança, ok. E esse horário de tela vem logo depois do horário que você almoça. Sempre depois do almoço você vai ter um episódio, 25 minutos de TV. Tá aqui. Não adianta você passar a manhã inteira me perguntando, nem ficar me perguntando de tarde. Porque aqui tá muito claro pra você qual é o horário que é a sua tela. O corpo da criança se acostuma que todo dia, depois que ela almoça, ela tem 25 minutinhos na TV. Então, a criança não tem expectativa de ver televisão antes disso. E nem depois. O corpo dela, a expectativa dela fica alinhada com a realidade. Ok? Então, é claro que para cada família, como eu falei, para cada família vai ser um tempo diferente. Para umas é 25, para outras é 40, para outras é 1 hora. Ah, Nanda, mas aqui em casa a gente não tem rotina. O que eu tô te sugerindo é construa uma rotina.
Organize isso na sua vida. Nanda, mas isso vai me dar muito trabalho. Vai te dar muito mais trabalho você não fazer. Se você tá aqui assistindo essa aula, é porque isso é uma dor no seu dia hoje. E eu tô aqui, né, depois de muito ler, muito fazer, pra te explicando passo a passo, assim, pra você colocar isso em prática. Fazer essa análise, entender a rotina da sua criança, as demandas da sua criança, construir uma rotina, botar no quadro de rotinas e seguir isso por pelo menos 15 dias até essa rotina se consolidar na sua vida. Ah, Nanda, mas falar é fácil, difícil é fazer. Não, eu não tô falando, não é fácil não, tá? Falar aqui também é difícil pra caramba. Tô dizendo pra você o seguinte, não é fácil, tá? Mas é maravilhoso. É um resultado que você merece ter na sua vida. É a mesma coisa que eu falo da rotina milagrosa de sono. Todos os dias você tem 2 horas por dia pra você. Eu e meu marido, todos os dias, que foi o que ajudou, né? A gente reestruturou e tal. E eu e meu marido, a gente assiste todos os dias, a gente assiste pelo menos 1 ou 2 episódios da nossa série. Porque meus filhos dormem às 8 e a gente dorme às 10 e a gente tem 2 horas por dia pra fazer isso. Foi fácil implementar isso? Não. Eu lembro até hoje do estresse que foi as primeiras vezes que a gente, né, consolidou isso na vida do Theo. O sofrimento que foi difícil pra caramba. Foram 15 dias muito suados. E estamos há 6 anos usufruindo dessa conquista. Há 6 anos vivendo uma vida mais tranquila porque topamos passar 15 dias mais difíceis. Ok? Então, Nanda, 8 não é muito cedo? Os meus filhos entram na escola às 7, tá bom? Porque eles acordam muito cedo. Então, eu tô falando dos meus horários, gente. Não é pra você fazer os meus horários aqui, eu não. Por isso, o tempo todo eu tô insistindo aqui. Faça a análise da sua criança, da sua vida. Não se baseie na vida da Nanda, que tem criança que entra na escola às 7, se a sua criança entra na escola 1 da tarde. Tá? E outra coisa, essa live não é de sono. Tá bom? Não faça mudanças de sono baseado nessa live aqui. Quer fazer mudança de sono? Assiste minhas lives de sono, tá bom? E uma análise importante que você precisa fazer é se na sua vida vai adiantar você reduzir ou se vai ser necessário excluir. Então teve uma época durante a pandemia e a gente fez live nessa época. Manda sim aí pra mim se você acompanha a Psimama desde a época da pandemia ou desde antes da pandemia. Que durante a pandemia teve uma época que os meninos estavam assim... eles estavam extremamente viciados, que foi quando, inclusive, eu criei esse conteúdo do qualitativo e quantitativo. E aí, eles estavam viciadão, os meninos não estavam conseguindo viver sem telas mais, né, assim, auge da pandemia. E eu e meu marido falamos, uou, vamos ter que fazer uma mudança grande aqui, foi quando a gente criou todo esse conteúdo e tal. E aí, quando a gente reduziu, a gente percebeu que os meninos não estavam dando conta do reduzido. E a gente cortou. Então a gente começou na época, enfim, de pandemia, né? A gente começou a encontrar soluções e tal. Então no começo a gente precisou de ficar muito ativo, né? Quando eles ficavam entediados, a gente caçava coisas para eles fazerem. E depois a gente foi diminuindo a nossa ativação nisso. E cada vez as crianças fazendo mais. E eles buscando e eles indo atrás de coisa para fazer. Mas o mais importante você saber é que a gente teve que cortar. A gente teve que cortar, os meninos ficaram sem telas, tipo, a única tela que eles assistiam era TV e era muito pouco. Celular, tablet, eles nem, nossa, mas eles nem mexiam, nem tocavam. Hoje, eles já podem mexer em tablet e celular só sábado e domingo. Era só domingo, eles pediram mais um dia, passou a ser sábado. Televisão, eles podem assistir durante a semana, eles podem assistir um pouco quando eles chegam da escola, né, que eles chegam da escola na hora do almoço. E almoçam, depois do almoço assistem e não tem, né, nada de celular e tablet, nada disso. Porque eu vejo uma diferença muito grande. A criança tá assistindo um episódio de uma série dele e a criança tá jogando joguinho lá do celular. Eu acho que fica muito mais vidrado. Então aqui na minha casa é assim. Beleza? E aí a gente vai, né, reduzir a quantidade de telas dessa criança. E aí, pessoal, o outro detalhe, então a gente falou da quantidade, né? Que é a sua criança ter horário para começar e ter horário para acabar. Então essa é a primeira quantidade. E agora a gente vai falar de qualidade, ok? Então no quantidade, só para reforçar, né? No quantidade, a gente tem a sua criança com hora para começar, com hora para acabar, com um quadro de rotinas que avisa isso para ela.
Mas, nesse quantitativo também é muito importante que você tenha alarmes. Anota aí, você precisa dar pelo menos 3 avisos para sua criança antes da hora de telas acabar. Se a sua criança está assistindo série, se ela está jogando um jogo que termina, você tem que deixar o jogo, a série acabar. Você não vai desligar a televisão no meio da sua novelinha, do mesmo jeito que a sua criança não vai desligar no meio do jogo, nem no meio do episódio. Ah, Nanda, mas eu chego lá, o menino tá começando o episódio de 40 minutos. Então, é necessário administrar isso melhor. Sua criança não tem maturidade para administrar isso sozinha, então você vai precisar de se encarregar, se responsabilizar mais em administrar isso. Tá faltando, 20 minutos pro tempo de telas acabar, 10 minutos pro tempo de telas acabar, eu tenho que ir lá pra ver, e aí, como é que tá isso? Entendeu? Pessoal, sempre que um episódio acabar, vocês têm que me chamar. Me chamam pra gente ver aqui se dá pra começar outro episódio desse, você tem que escolher uma coisa mais rápida. Então, lembra de avisar várias vezes. A sua criança precisa entender que o momento de telas está acabando. Elaborar que tá chegando no fim, curtir aquele finalzinho e se despedir e conseguir aceitar que acabou mesmo, desligar, tá bom? Bom, e com relação ao qualitativo, qual é a grande questão do qualitativo? Eu vejo muitos pais e mães com o hábito de entregar o celular, o tablet na mão da criança, e aí ela tem 1 hora, ela faz o que ela quiser nessa 1 hora. Abre o YouTube e fica. Abre o Roblox e fica. Qual é o problema disso? Nossas crianças estão extremamente vulneráveis a predadores. Os predadores. Ai, Nanda, que exagero. Gente, eu trabalho com isso, não é? Nunca, 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 nunca entre nessa balela de que isso é exagero, de que é drama, porque é isso que joga as crianças na boca dos predadores. É a gente achar que tudo é exagero. E não é. O mundo hoje está um perigo. Os predadores estão tendo acesso direto às nossas crianças em TikTok, em YouTube, em Roblox, qualquer jogo que tem chat. Qualquer um desses aplicativos, gente, nem YouTube Kids é seguro hoje. Tem, assim, desespero. Você tem que ser muito preocupado mesmo, tá bom? Mesmo. Tem um monte de programas, um monte de autores avisando urgentemente, tomem muito cuidado com isso, ok? Primeira coisa. Eu sugiro que a sua criança não fique assistindo vídeo no YouTube de outras crianças brincando, de criança abrindo brinquedo, de adulto fingindo que é criança no YouTube. Não tô falando dos programas de adulto fingindo que é criança, que tá na HBO, na Netflix, nesses canais de assinatura, que tem qualidade, que tem uma responsabilidade, mas ainda assim eu tomaria muito cuidado, porque eu não gosto da ideia da criança se acostumando naturalizando brincar com um adulto que ela não conhece, sabe? Assim, isso é uma coisa que me estranha muito. Qual tipo de conteúdo você vai priorizar? Conteúdos que a criança usa o cérebro dela. Então, por exemplo, tem um programa chamado Number Blocks, que ensina a criança a fazer conta, que é maravilhoso, minhas crianças amam. Tem o Alpha Blocks, que é a mesma coisa, mas de alfabeto. Tem Storybots da Netflix, que ensina a criança como que o mundo funciona, que é muito legal. Eu já aprendi muita coisa lá e no Show da Luna, aprendo pra caramba. Show da Luna também é muito legal. Tem o Daniel Tigre, que ensina educação emocional, que é maravilhoso. O Bluey, que é outro que é... O Bluey eu acho que é da... O Bluey eu acho que é da HBO, né? Então, assim, essas coisas todas você acha no YouTube. Você acha Bluey no YouTube, você acha Daniel Tigre no YouTube, você acha Number Blocks no YouTube, você acha Show da Luna no YouTube, você acha. E aí... é aquele cuidado constante da criança continuar ali. Da criança não achar os vídeos da galera fingindo que é Number Blocks e tem um monte de besteira lá. O Bluey é da Disney, Daniel Tigre também, tá? Mas isso tudo você encontra no YouTube, tá? Todas as dicas que eu tô dando aqui. Jogo. Tem jogo que ensina música, tem jogo que ensina novas línguas, tem jogo que é caça-palavras, que é jogo de lógica, que a criança tem que acertar vários pontos para conseguir chegar, né? São jogos, não é jogo bobinho que tem um bichinho correndo e pegando moedas, é um jogo que a criança tem que raciocinar para conquistar cada etapa. Demanda dela um raciocínio, né? Um pensar, ela aprende com aquilo ali.
Então, é importante... tá usando o YouTube? Beleza, eu tô usando o YouTube para acessar Daniel Tigre. Eu vou ficar de olho para a criança não começar a assistir Daniel Tigre e daqui a pouco tá a criança assistindo, uma criança fazendo unboxing de um monte de brinquedo, né, fazendo... Eu não entendo, aqueles vídeos no YouTube que tem uma criança brincando. Aí tá seu filho sentado em casa assistindo uma criança se divertindo. Isso não faz sentido pra mim, tá? Então, eu tomaria muito cuidado com essas, todos que tem gente falando de um monte. Eu nunca assisti esses adultos vestidos de criança, que agora os próprios, o HBO, Netflix, Disney, eles estão com esses adultos vestidos de criança. Deve ter alguns que são interessantes, que são bons, que ensinam coisa legal, mas os que eu já vi até hoje não são, né? A não ser, o homem, a pessoa tá lá vestida de cientista, tá fazendo coisa igual a gente assistia quando a gente era novo. É diferente, é bem diferente, tá? De ter uma pessoa lá com roupinha de criança e fazendo as coisas mega besta, eu não entendo, tá bom? Beleza. De bônus, eu quero ensinar pra vocês um passo a passo pra desmamar as telas, se for o caso, se você perceber que é o que você precisa, tá? E basicamente você... Ai, peraí, não. Esse aqui é outro. Basicamente você... Peraí. Eu vou botar isso aqui depois. Ok, então, redução de telas. Primeiro é você decidir. Você tem que tomar a decisão. Não adianta você... eu tentei reduzir a tela dos meus filhos, mas não consegui, não. Foi mais forte, né? Eles queriam muito. Então, não. Ou você decide que você vai reduzir telas, ou você aceita que não vai reduzir, tá? Tem que tomar uma decisão. Primeiro passo, você parar de oferecer. Quem não é visto não é lembrado. Deixa tudo bem fora do alcance da criança. Que a criança, né? Que ver o celular não lembra que o celular existe. Ver o controle remoto não lembra que a TV existe. Deixa fora do alcance. Substituir, faz mesa de atividades, deixa os brinquedos organizados, né, acessíveis para a criança. Fazer a análise dessa rotina, de tudo que essa criança precisa, né, o que ela precisa de tempo, né, o que ela precisa, como Gael, tempo para tomar banho, bota na rotina tempo para isso, né, a chegar em casa, comer, tempo para isso, organizar a rotina da criança de um jeito que não fique cheio de espaço vazio para essa criança demandar, precisar tanto dessas telas. Gente, isso aqui é para você reduzir. Como eu falei para vocês, você tá reduzindo lá, você vai ficar mais ativo, você vai arrumar coisa para a criança fazer. Depois que a criança já tiver desmamado, já tiver desacostumado com tela, aí a criança vai ter que aprender a lidar com o tédio e ela mesmo criar. Mas no começo, a gente fica mais ativo mesmo. Por favor, entende? Fez sentido essa diferença, pessoal? Eu não tô te responsabilizando por entreter a sua criança o tempo inteiro. Eu tô falando que para tirar as telas, a gente fica mais ativo no começo. Porque a criança aprendeu a ficar totalmente passiva na frente da tela. E para ela é uma mudança muito drástica. Ela, de repente, não ter a tela, ela ainda ter que lidar com o tédio e se virar sozinha. Então, vamos acostumar ela devagar, tá? E o último passo é permitir que a criança esqueça. Ela tá lá, tem a mesa de atividade, ela tá brincando, tá se divertindo, depois ela tem tempo pra tomar um banho de qualidade, curtir aquele banho, né? Curtir pai e mãe, sentar pra brincar antes de dormir, dorme aquele sono de qualidade. Então, as telas fazem muito menos, né, falta, porque o dia dessa criança tá suprido, tá? Outra coisa interessante é que a redução de telas é super positiva para o aprendizado, porque pensa, aquilo que eu estava falando, se tem essa mudança de clipe o tempo todo, essa cor, esse estímulo, quando a criança sai das telas e ela olha para uma professora cheia de recursos, a professora lá mostrando desenhos e tal, ainda assim é bem mais sem graça, perde a graça. E se a sua criança está acostumada com um programa, um jogo, que muda o clipe o tempo inteiro, a sua criança fica com uma capacidade de atenção numa mesma imagem muito curta. Faz sentido isso para você? Quando você está numa ligação de vídeo como você está comigo agora, eu estou há muito tempo sentada na mesma posição, vestida com a mesma roupa, com o mesmo fundo atrás de mim.
ok? Então, para vocês estarem conseguindo prestar atenção em mim até agora, é porque vocês desenvolveram essa capacidade de se acostumar com a mesma imagem por muito tempo. Se a criança está sempre assistindo programas que tem clipes super rápidos e pequenos e cada hora tá de né? Fica muito sem graça e monótono a pessoa com a mesma roupa, o mesmo fundo, o mesmo cabelo o tempo todo. Ok? Então, quanto mais a criança vive o mundo analógico, vive offline, né? Mais ela vai render dentro da escola. Ok? E aí a gente, claro, tá falando também da escola que não tá botando tela o tempo todo, que infelizmente tem muita escola aí que bota tela pra criança o tempo inteiro, né? Então, não só a redução de telas pode melhorar a atenção dos seus pequenos a curto prazo, de hoje você já sentir a sua criança prestando mais atenção na aula, a sua criança produzindo mais na escola, como a longo prazo também. Porque as nossas crianças vão precisar ter aprendido isso quando forem adultas. Conseguir estar no trabalho, fazer uma reunião de trabalho e não ser extremamente sofrido ficar 40 minutos, 1 hora numa reunião. Entendeu? Olha como que para as nossas crianças, o mundo que as nossas crianças vão, né, viver quando forem adultas, vai ser cheio de adultos que não dão conta. Cheios de adultos extremamente viciados em tela, que não conseguem gerir, né, esse tempo de tela. E cheio de adultos que não veem graça no mundo aqui fora, que não consegue ter essa conversa de 40 minutos, né, sem aquilo ser estressante, demandar demais daquela pessoa. Então é um presente que você dá para o adulto que a sua criança vai se tornar no futuro. Entendeu? Da mesma forma que eu falo que você hoje tratar a sua criança com respeito, né, vai ensinar ela a ter relacionamentos que respeitam ela no futuro. Você ensinar a sua criança hoje a sentir graça nas relações dela, nas conversas presenciais, né? Na monotonia que é uma conversa de 2, 3 horas com as mesmas pessoas, com a mesma roupa, com o mesmo fundo atrás, né? Quanto mais a sua criança sentir graça por isso na vida, hoje, mais, é claro, elas vão suportar isso no futuro, né? E também a importância das brincadeiras e das atividades manuais e físicas no desenvolvimento da criança. Porque se a sua criança tá lá com uma mesa de atividades e aí ela começa a desenhar, hoje ela quer desenhar, sei lá, os amiguinhos da escola, ela começa desenhando uma bola e um monte de traço. E daqui a pouco essa bola começa a ter olho, nariz, boca, daqui a pouco o rosto, que era uma bola, começa a ter um formato com queixo, com maçã do rosto. Daqui a pouco, esse nariz, que era só um traço, passa a ser um pouco mais desenhado. E aí a sua criança descobre que ela tem uma habilidade artística com desenho. Que ela gosta de fazer desenhos muito detalhados. E quando ela vai pintar, ela começou pintando tudo de vermelho e agora ela já consegue, né, botar umas cores diferentes ali, fazer uns detalhes de cores diferentes. Para isso, galera, para a criança desenvolver isso, para ela desenvolver essa autoconfiança, ela conhecer essa habilidade dela, ela criar gosto por essa atividade que ela descobriu, que ela gosta, ela precisa de tempo. E se as telas estão ocupando o tempo da criança, ela não vai conseguir, né? Bom, então isso vai ajudar a criança a desenvolver, né, motricidade, a desenvolver autoestima, né, a desenvolver essas habilidades. Eu tô falando aqui de desenho, mas podem ser várias habilidade de ler, gostar muito de ler vários livros, né? Habilidade de curtir conversas longas, de explicar coisas, de conversar. Cada criança, com o tempo que vai sobrar com redução de telas, cada criança vai descobrir uma paixão diferente. Pessoal, essa live cheia de dica e passo a passo maravilhosa foi a convite da Eren Kids. Eu quero agradecer muito a Eren Kids e para agradecer a vocês, a Eren Kids deu 20%, um cupom de 20% em todo o site. Só que tem um detalhe muito maravilhoso nesse desconto, que é o seguinte: você vai entrar lá no site da erenkids.com.br, então é eren.com.br/kids, ok? eren.com.br/kids. Já tem um monte de promoção rolando lá. E esses 20% de desconto são
além dos descontos que vocês já têm lá no site. Então, vocês vão pegar as promoções, vocês vão aproveitar as promoções e vocês ainda vão botar 20% em cima dessas promoções, entendeu? Mas é só até quarta-feira, dia 15. Então, vocês têm que aproveitar, é hoje, amanhã só, quarta acaba, tá bom? Pra aproveitar esse desconto. Então, você vai botar Piscimama 20 na área de cupons quando você estiver fechando o carrinho. Então, tá lá, fechando o carrinho, vai ter um espaçozinho pra cupom, você coloca Piscimama 20 e você vai receber 20% de desconto em cima de, né, tudo que você aproveitou já, que o site da Erin Kids é maravilhoso, maravilhoso de desconto. Inclusive, quando eles estavam divulgando, né, que eu ia fazer essa live, vou até abrir aqui os comentários para a Mai falar comigo. A Mai, que trabalha aqui comigo. Nanda, eu recebi no e-mail da Erin Kids que você vai fazer uma live para eles. E eu não tinha comentado com ela ainda, né? Aí eu falei assim, meu Deus, você tá na lista de e-mail da Erin Kids? Ela, eu tô, você tem que estar. Eles têm sempre um monte de promoção maravilhosa e tal. E aí, tá 15 do 12, mas não é 15 do 12 não, tá, pessoal? É 15 do 2. 15 do 2 de agora, de fevereiro. Então, até quarta-feira. Piscimama 20. E aí, ela falou, Nanda, você tem que estar na lista de e-mails da Erin Kids, porque sempre tem umas promoções maravilhosas. E ela foi e me mandou, né, as promoções. E eu, cara, eu vou aproveitar agora. E aí eu falei, não, eu vou esperar pra pegar o cupom, né? E aí agora elas liberaram o cupom e eu entrei lá no site. Mas eu falei pro meu marido, eu falei, é hoje que eu vou refazer o armário dos meninos, porque os meninos estão naquela fase que eles deram o maior estirão, né? Não sei se os filhos de vocês estão nessa fase. Os meus estão na fase que a canela parece que cresce toda semana. E o pé também. Então, eles estão muito mais compridos do que eles eram a última vez que eu, comprei roupa pra eles. E no Natal, a minha tia só deu presente da Erin Kids pra eles. E eu falei pro meu marido, falei, cara, a qualidade dessas roupas é muito grande. É uma qualidade muito maravilhosa. E muito lindas. E aí eu falei, acho que eu vou criar o hábito de comprar na Erin Kids mais. E coincidentemente eles entraram em contato com a gente pra dar essa live pra vocês. E aí, pra promover essa live pra vocês, né? E aí eu falei pro meu marido, eu falei, ai, que maneiro, a gente vai ganhar desconto. Ainda vamos ganhar desconto nas roupas que eu já tinha decidido que iam ser as oficiais aqui de casa. E aí, já fui lá no armário, então isso aqui é outra dica pra vocês. Fui lá no armário, dei uma limpeza, doei todas aquelas bermudas que tava 5 palmos de joelho pra fora. Doei todas aquelas camisas, tudo que não tava cabendo nos meninos, ou que não tava tão confortável, que já tava começando a ficar apertado, ou que já não tava tão bonito, que tava desbotado. Fiz um sacolão, doei todas essas roupas, só esperando ansiosamente por esse cupom. E agora lá vou eu, né, preencher, né, preencher o armário dos meninos de roupa, porque acabou que eles agora estão com pouca roupa, porque eu doei tudo. Agora do tamanho novo, né, e aí agora tô fazendo essa sugestão para vocês também fazerem uma limpeza e aproveitarem, né, para tirar aquele monte de roupa que não cabe mais e tal. Quando vocês entrarem no site erin.com.br/kids, vocês vão entender o que eu tô falando com relação às promoções. E também vão entender por que eu tô querendo refazer o armário dos meninos, aproveitando esse cupom de tão maravilhoso que é esse desconto enorme, tá bom? Então, muito obrigada, Erin Kids, por oferecer essa live, esse conteúdo tão importante, tão maravilhoso, tá? Muito obrigada mesmo. Tá aqui até dia 15 do 12, mas é até dia 15 do 2, tá bom? É até quarta-feira. Nanda, sobre o tempo mínimo, já entendi individual de cada um, mas eu preciso saber, é 0 tela até 2 anos ou tempo reduzido? Olha só, legal, vou te falar isso aqui. Erin é aqui de Blumenau. Ai, que maneira. Então, olha só, pessoal, Piscimama 20. Deixa eu deixar os comentários. Nos comentários tem um cupom e vou tirar a imagem porque o povo tá achando que é até dezembro. Olha só, primeiro que eu fiz um Reels que tá no meu feed falando dicas dos aplicativos que eu falei aqui, tá? Então todo mundo que tá pedindo pra eu repetir, é só olhar lá no Reels que tem, primeira coisa. Segunda coisa, sobre essas indicações, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria fazem essas sugestões de 0 telas até 2 anos, 1 hora por dia até 3, 4 anos, 2 horas por dia, 5, 6 anos. Tem essas recomendações.
Agora, já existe hoje conteúdo que você precisa pesquisar que fogem um pouco desse padrão. Então, por exemplo, hoje eu tava pesquisando, né, pra fazer essa live, e eu descobri que tem um canal americano, não é em português, mas que é um canal, uma moça, que ela estudou isso e ela fez conteúdo, YouTube, gente, gratuito. Ela fez um conteúdo para crianças de 0 a 2 anos. Sabe o que ela fez? Ela finge nesse conteúdo que é uma ligação de vídeo. Olha que maneiro. Então ela tá com o mesmo fundo, com a mesma roupa, não tem um monte de cortes, não tem. É como se ela estivesse fazendo uma ligação de vídeo com essa criança, como se a criança estivesse ligando pra avó, ligando pra, né? Então, esses conteúdos feitos, né, de forma responsável, você vê, às vezes tem alguns vídeos, né, que é mostrando umas coisas de forma lenta, que mantém clipes bem longos. Então, hoje já tem sim gente interessada, estudando, buscando fazer conteúdos mais conscientes, não pra gente banalizar e dar tela pra tudo quanto é criança desde bebezinho. Não. Pra galera que precisa muito, que tá nessa urgência, que não tem rede de apoio e que precisa de um conteúdo que não seja tão nocivo. Quando eu morava numa cidade que eu não tinha rede de apoio, gente, aconteceu mais de uma vez de eu ligar pra minha mãe e pedir pra minha mãe, ligação de vídeo, pedir pra minha mãe ficar puxando assunto com as crianças pra eu conseguir tomar banho. Então eles ficavam na minha direção, aqui é o box, a porta, a minha cama. As crianças ficavam com o celular apoiado na cama, com o pé no chão, conversando com a vovó, a porta trancada e eu tomando banho desesperada, né? Pedindo pra minha mãe chamar a atenção deles pra eu conseguir tomar um banho tranquilo. E ainda assim, às vezes, minha mãe, Fernanda, acaba esse banho logo que os meninos, né, que os meninos já estão perdendo a atenção aqui, daqui a pouco eles vão... E é assim, eu tô falando meus filhos pequenininhos, né, o Gael com 1 ano e o Theo com 2. Então, era ligação de vídeo. Na pandemia, eu promovia muito aqui na Psimama, faça ligação de vídeo, mostra vídeo da sua criança bebezinha, mostra vídeo da sua criança em família, né? Esse consumo de telas que respeita essa questão de não ter um monte de cortes, né? E de mudanças drásticas de som, de cor e tudo mais. Então, essas são as recomendações das sociedades brasileiras americanas de pediatria, mas, né, se for desesperadoramente necessária aí na sua vida, eu sugiro isso. E outra sugestão que eu faço, sempre faço, para quem precisar, não vamos banalizar, quem precisar esse consumo de telas mais cedo, eu sugiro que você coloque sim conteúdo em inglês para sua criança. Seu bebê, né, sua criança de 1, 2 anos, 3 anos, não vai reclamar que o conteúdo tá em inglês. Então, o Theo, o Gael não teve tanto disso, mas o Theo teve, ele consumiu, né, todo o conteúdo que ele consumia era em inglês. E o Theo sempre teve uma facilidade muito grande com línguas. É uma pesquisa científica, estou te comprovando cientificamente que foi o que levou e que 100% das crianças vão ter conteúdo em inglês e vão ter facilidade com isso. Não é. É empírico, é a minha experiência com o meu filho. Mas é uma sugestão, deu certo comigo, tô falando com você. Então eu não tô falando como profissional, não é uma pesquisa, não é uma coisa comprovada por autores. É a experiência da Nanda falando aqui como amiga pra vocês mesmos. Tenta isso que pode funcionar. Amor? Então coloca a pessoa... falando inglês, ou o que for colocar pra criança, coloque em inglês, ou em outra língua que você prefira, né? Ah, a família do meu marido é mexicana, a família do meu amigo é espanhola, então bota em espanhol, família, né? Ah, na minha família tem gente que é lá da França, então bota em francês, que é árabe, bota em árabe. O que eu tô sugerindo é só você considerar que tá nessa fase que pra criança pode ser interessante ter essa oportunidade de entrar em contato com essas outras línguas, tá bom? Reforçando aqui pra vocês, a Erin Kids deixou um cupom de 20% no site todo, Psimama20. É só você botar na área de cupom na hora de fechar o seu carrinho. Muito obrigada, Erin, muito obrigada a todo mundo. Fica aqui um grande beijo e até uma próxima. Tchau, tchau.